Márcia Garcês. Ela é psicanalista, autora de 2 livros sobre o tempo. Um deles é uma coletânea, né, com escritoras mulheres, e o outro é apenas de sua autoria, sobre o tempo e a psicanálise. A Alessandra Durão é fundadora e empresária da empresa da Recreação Alegra, muito renomada e conhecida aqui em Niterói, e mentora e treinadora de líderes, especialista em liderança e gestão de gente. Primeiro vou começar com a Alê, falando assim, me chamou a atenção quando ela não colocou ali na biografia do Insta, nem quando ela fala de pessoas, a Alê sempre se refere a gente. E aí eu coloquei o trocadilho de a gente, o que faz com o tempo, que o tempo faz com a gente. Por que gente? Eu acho mais próximo do que ser humano, do que pessoas, do que colaboradores. Essas palavras eu acho que já coloca numa nomenclatura que distancia. E quando você fala que entende de gente, eu entendo de ser humano, eu entendo de gente. Gente, o que é gente? Gente é todo mundo. Gente é o presidente, é o diretor, é o frentista, é a pessoa que está aqui limpando a sala. É gente, todo mundo é gente. Então eu gosto dessa nomenclatura de gente, me traz mais próximo, mais pezinho no chão, né? É, que todos nós somos gente, né? Não somos uma pessoa fora, né? Isolada. O restante é status. Status profissional, não necessariamente é quem você é. Né? E falando do quem você é, o tempo, né? Aqui a gente tem o tema tempo. Você, Márcia, como que você enxergou no seu livro que tem o tempo e a psicanálise? Destrincha um pouquinho o que é. Tá bom. Esse significado de... Bom, primeiro o tempo, ele traz uma angústia, né? Parece que a gente vive numa urgência, que o tempo pode acabar, justamente porque o grande enigma da humanidade é quanto tempo duraremos, né? E esse enigma nos move a viver ou nos angustia, né? A gente vê que caminho tomar. Então, eu estive muito angustiada. Eu estudei o tempo no mestrado, muito tempo atrás, né? Depois veio o doutorado e outros caminhos. E o livro não saiu, veio sair agora. Olha essa questão do tempo, né? Porque... Tudo tem seu tempo. Porque eu acho que ele me angustiava mais do que trazia alguma elaboração que eu pudesse concluir um livro, né? Então, primeiro eu pensava no tempo, na educação, que eu também vim da educação, trabalhei em escola muito tempo, né? E aí eu pensava no meu... A Alê também trabalhou em escola. Bacana, né? Então, o meu projeto era o tempo na aprendizagem, a singularidade de cada um, né? Como ela disse, todo mundo é gente, isso é muito interessante, mas em cada gente tem um singular, um nunca é igual ao outro, né? Então a ideia era o tempo na aprendizagem, mas como eu fui versando muito para a clínica, acabou que meu projeto mudou para o tempo na clínica, o tempo do sujeito na clínica. Aí eu trago as orientações, eu sou psicanalista de orientação lacaniana, né? Além de professora e escritora, né? Eu dou aulas também. Então, eu acabei mudando, versando para a clínica. Esse é teu livro? Esse é o livro. Discurso capitalista, pressa para não concluir, né? Tem a ver com a pressa, com a corrida no tempo. Reflexões sobre tempo e psicanálise. Por quê? Uma pressa, aí eu versei para a clínica nesse sentido, né? O Lacan, ele traz uma ideia do discurso capitalista, que é um consumo, descarte, numa urgência, que é justamente para não se deparar com a finitude, com a morte, o que ele vai chamar, pegando em Freud, de castração final, né, de grande castração. Então, essa é a angústia do tempo. Porém, o livro traz, agora, depois de um tempo de elaboração, um outro olhar para o tempo, né? Inclusive, aí a coletânea, no caso, que foi escrita com... tem poemas, poesias, contos, microcontos. Eu fiz um ensaio, e o ensaio é uma chance para o tempo. Porque, como eu falei, o tempo traz muita angústia e uma chance. Eu trago trechos de música, de poesias, trago, por exemplo, se a gente pensar na música do Roberto, que na voz da Gal ou da própria Ana Carolina, né? Eu vi uma mulher preparando outra pessoa. O tempo parou
para olhar aquela barriga. Então, assim, tem trechos assim importantes da gente pensar o tempo não só como angústia, finitude, morte, mas o tempo que a gente pode, assim, desfrutar, parar, olhar, essa outra vertente do tempo. Então, e esse é um desdobramento, esse ensaio é um desdobramento do livro, mas no livro também já traz esse final não tão angustiante, por isso ele pôde ser concluído, né, de dar uma chance ao tempo e a gente poder, eu espero, né, escrita para que os leitores possam também olhar o tempo com menos angústia e lidar com eles de uma outra forma. E Ale, você é especialista do tempo, porque a Alessandra, ela é 1000 facetas e faz um monte de coisa. Quando eu vejo, Márcia, ela tá correndo às 5h30 da manhã e ela convence a gente que a gente pode acordar às 5h30 da manhã. Eu gosto muito de acordar cedo, porque eu prezo o tempo, né? Então, isso aí, prezar o tempo. Eu respeito muito o tempo. E como é que é esse respeito? Esse respeito ele tem alguns âmbitos. Eu gosto primeiro de dizer para as mulheres, principalmente que nos assistem, que o tempo que eu tenho hoje não era o tempo que eu tinha 12 anos atrás. Eu era mãe com 2 bebês. Acabou. Não tem essa de me olhar às 5 horas da manhã correndo na praia e falar assim, nossa, olha só. Não. Hoje eu consigo. Por quê? Meus filhos ficam dormindo em casa sozinhos. São adolescentes. Então, o tempo não é igual para todos. Eu não posso comparar o tempo hoje com alguém que vai de transporte público para o trabalho. Sim. Ele pode ir estudando, ele pode otimizar, mas eu não sei o nível de cansaço se ele não tem uma funcionária em casa para ajudar, uma rede de apoio para ajudar. Então, o tempo, ele dá uma brincada com a gente se a gente não tem esse olhar para o trabalho, né? Você falou assim, como o capitalismo nos acelera. E de fato nos acelera, mas ao mesmo tempo a gente pode ter uma educação em relação a isso. Eu tenho uma aluna, me mandou uma mensagem ontem de manhã, vou sair da rede social, porque eu faço postagens de conteúdo para minha equipe, né? E aí minha postagem mexeu com ela. Eu falei assim, mas o fato não é sair da rede social, é o tempo que você fica na rede social. Eu hoje não rolo mais dedo para cima. Se eu vou adquirir algum conteúdo de tela, eu vou estudar. É um documentário que eu assisti no Netflix que fala sobre esse consumismo, fala muito sobre estudo de um caso da Amazon, da quantidade de lixo desperdiçado. Então eu vou consumindo conteúdos interessantes. Isso é o que você faz com o tempo dentro das redes sociais. Né? É o que você faz com o seu tempo. E hoje eu prezo muito meu tempo. Então você tem uma agenda, que é o basicão para você se organizar. O estado de presença. Quando você está presente, você consegue perceber o tempo que você está levando numa reunião, para responder um e-mail, no WhatsApp, que essa conversa às vezes navega pela rede social. Isso vai impactar a sua performance no trabalho. O seu foco de atuação, onde você quer estar. Vou dar um outro exemplo. A gente já está falando do tempo e a meta. Eu tenho um grande amigo que ele falou, não, nessas férias eu não vou fazer um extra. E aí eu mandei um áudio para ele assim, temos anos de amizade, eu falei assim, quem quer comprar uma casa própria maior da que tem, não descansa 45 dias. Tá ele trabalhando agora, 2 semanas. Má gestão de tempo. Então eu quero algo e não quero abrir mão deste tempo de descanso. Cara, descansa 15. Então essa organização na cabeça, eu agora Tô reorganizando a empresa, recontratando pessoas, mudando cargos, abrindo outras empresas, outras 2. Sábado e domingo na cabeça de trabalho. Não tem como. Não tem como. E é sem choro, sem nada. É uma escolha. Então eu abdico deste tempo. E como é que eu faço com o tempo com a minha família? Eu organizo as janelas dos meus filhos em relação à minha agenda. Então agora os 2 estão viajando. Aí a gente bate 16, 18 horas de trabalho dia.
Hoje eu Aproveita acordei que 4 esse da tempo manhã. que você está sem filhos. Sim. Então, o Porque trabalho eles vão voltar. certamente é algo sim que te traz muito prazer, né? Porque a gente também tem muitos casos de adoecimento por excesso de trabalho, né? Onde o tempo não é uma escolha. Para você é uma escolha trabalhar 16 horas, tirar 15 ou 45. É o que eu estou dizendo. Né? Imagina uma pessoa que trabalha 2 horas e meia longe de casa, mais 2 horas e meia. Eu atendi uma pessoa 2 meses atrás, assim, ela, Alessandra, eu chego em casa, vou lavar roupa, eu vou fazer janta e tem 3 filhos. Esse tempo realmente. O que eu faço? Eu falei, prazeroso. você vai pegar 2 janelas suas da noite e você vai tirar. Você pode ficar sem menos de R$1.500? Posso? É isso. Vamos pegar essas 3 noites que você tem. Você ganha quanto? Eu ganho 1.500. Vamos empreender para você começar a ganhar 5.000 em 2 noites. Aí, de novo, gestão do tempo. Você vai ficar 6 meses fazendo uma transição. Ah, entendi. Leva tempo, vai maturar, é uma escolha, não vai ser de imediato, é uma transição. Sim, então vamos fazer contas. Você vai ficar assim. Vai viver conforme você se colocou com um tempo que você pode viver bem, né? Incluindo o lazer, vou insistir. Incluindo o lazer, né? É verdade. Hoje eu fiz uma massagem, antes de vir pra cá eu tava na massagem. Mas a Lei, ela divide bem, assim. Divido tem bem pra também caramba. Divide, faz. Sim. Já não tenho... Não, eu trabalho bastante também, tô aqui falando. Mas você também. Mas eu fico atenta. Como psicanalista tem que ficar atenta, né? Atenta, assim, peraí, opa, não. O termômetro, né? Acho que a gente tem que ficar de olho no termômetro. O termômetro do tempo, né? Aquilo que está em excesso, aquilo que às vezes precisa refrear, né? A ideia do Lacan, do discurso capitalista, dessa pressa, a gente não vai se livrar do discurso capitalista, a gente está inserido nele. Não adianta a gente entrar numa utopia, né? Puxando aqui por... Paulo Freire, né? Mas uma utopia, né? No sentido de um sonho, né? No sentido de que vamos nos libertar do capitalismo. Não vamos nos libertar, mas podemos refrear, né? Teve um movimento na Itália, né? Numa praça onde havia muitos pontos turísticos, culturais, de museu, que criaram colocaram um McDonald's, uma rede de fast food, né? E aí rolou um movimento chamado Slow Food, né? Contra essa construção, essa colocação. E desse movimento derivou o Slow Life, né? Slow Life, a gente até comentou. Foi do Slow Food para o Slow Life, começou com o fast food, a comida rápida, tudo rápido, né? Então, assim... É um estilo de vida slow, mais vai devagar. Se libertar do capitalismo, mas a gente precisa prestar atenção nele, refrear e ter, sim, espaço para o lazer, comer e digerir, né? Não engolir, enfim. Imagino que o tempo, que foi sempre um conflito para mim, o tempo, a gestão do tempo, que ele vai se colocando conforme as suas necessidades e desejos. Eu sempre em dezembro, eu tinha uma angústia enorme. Estou começando a tirar essa angústia para o meu 1º dezembro, porque eu também sou muito ligada ao trabalho. Então eu não me via tirando férias, eu nem sei o que é férias. Então... esse dezembro era sempre assim, eu preciso trabalhar, preciso chegar a janeiro bem, né? Bem, digo, de meta do meu trabalho. Só que eu não conseguia porque, claro, dezembro as pessoas saem para compras, desmarcam reuniões, porque isso não, deixa para janeiro, todo mundo bota para janeiro. Eu nunca entendi isso. Gestão de tempo. Eu nunca entendi isso, todo mundo bota o tempo para janeiro. Mas eu dependo... Pois é, também. Só que eu dependia dessa má gestão de tempo das outras pessoas para poder... Então, o que eu fiz esse dezembro? Que foi muito bom a forma que eu vi o tempo. Eu comecei a fazer e criar meus projetos. Tirei férias 15 dias. Otimização de tempo. Tirei férias de 15 dias. Tudo bem que nos últimos 5 eu não sabia o que fazer com eles. Mas... porque você não tem... Tipo, o que eu faço mais aqui, né? Vou pra praia, vamos ler, agora eu quero trabalhar. Mas cada um tem o seu tempo também para poder ter esse ócio criativo. Mas eu me permiti.
Né? Eu pensei, para que eu vou atrás, ou correr atrás de um tempo que eu tô completamente descompensada aqui. Eu não corro atrás do tempo. Tá vendo? Eu nem corro. Uma correndo. nomenclatura que eu não uso. Ah, tô na correria. Não tô na correria. Quem tá na correria não sabe administrar o tempo. Eu tenho uma agenda intensa, eu tenho uma agenda em sequência. Mas hoje eu cheguei aqui antes do horário. Sim. Eu cheguei atrasada porque eu recebi o horário errado. Foi uma bagunça só o podcast aqui, um não podia, Tava outro marcado podia. 4 horas pra mim. É? Aí eu tive que mexer na minha agenda Ao toda. tempo. Olha que coisa assim. Tudo é Que tempo, é gente. interessante pensar no tempo também com as contingências, né? Sim. A gente não tem o controle de tudo. Eu Das tinha organizado a minha invariáveis. tarde toda para vir às 4 e fico na hora e falo assim, eu chego que horas? Às 3, um pouco mais cedo. Aí eu descubro que é às 6. Eu 6. tinha atendimento. Aí eu tive que mexer com a agenda das 6, né? Enfim, a contingência aí Do desse tempo. tempo também, dos equívocos, né? Nós estamos aqui para conviver com esses equívocos. Mas o que me chamou a atenção que você falou de dezembro, né? Que você colocou como má gestão do tempo, é uma má gestão do tempo, mas que é regida pelo discurso capitalista, né? Dezembro é o Natal, são as confraternizações, é o momento de encontrar, é o momento de parar. E o sujeito ele já se sente cansado de um ano de trabalho, porque subjetivamente aquilo começa a gerar um peso, assim, gerar uma coisa assim, nossa. O ano para. É um eu não frame aguento mental, mais, né? Vai né? chegando, Eu naturalmente a mente já vai pensando eu nisso não aguento tudo. mais e a mente começa a funcionar que precisa parar. E aí começa a pirar, como assim Natal e eu não tô comprando presente? Lá em casa eu não compro presente, tá? Meus filhos não ganharam presente de também Natal. não. Também não. Eu sou Há anos anti-presente de já. Natal. Pra quê? Meu filho, você tá precisando de alguma coisa? Não, então, cara, vamos fazer só amigo oculto, inimigo oculto. Isso. Aí agora eles presente viajaram, só. que eu acho um super presente, os dois, e fizemos uma pintura no quarto, vão chegar, vai ter uma surpresa que eu tava precisando. Mas tem o amigo oculto, tem alguma coisa que o discurso capitalista traz e a gente, como eu falei, não vai se libertar dele, né? A gente vai ficar à parte, a gente não vai não vai estar nas confraternizações, nos momentos de laço, que são muito importantes também, da gente incluir no tempo esses encontros, que às vezes a gente nunca consegue fazer, enfim. Né? Então acaba que em dezembro a gente vai cancelando as coisas para priorizar algumas outras e vai entrando no modo off, né? Eu acho interessante, mas é um efeito do discurso capitalista também. Sim. E eu percebo também que o tempo, aí indo para o psicológico, né, cada um tem uma maneira de ver como que ele organiza esse tempo. Eu conheço pessoas que você fala, bom, vamos nos encontrar para falar sobre um projeto ao meio-dia. Ah, não posso. Mas por que você não pode? Não, porque eu tenho médico às 5. Mas o que ele vai fazer de meio-dia às 5? Nada. Ele vai no médico às 5. Então, também existe a personalidade de cada um, né? Ele não consegue administrar mais uma coisa dentro do tempo dele naquele dia. Existe uma diferença entre não conseguir e não querer. Inconscientemente, talvez. Não, ou conscientemente, eu não quero mais de uma coisa. Existe uma tendência comportamental agora de desacelerar a agenda. Só que essa escolha de desacelerar a agenda, ela impacta em outra escolha, dinheiro. Então, tudo é uma escolha. Eu essa semana, estou escolhendo trabalhar mais tempo, faço minha atividade física, minhas terapias, tudo normal. Semana que vem eu vou ter mais tempo com os meus filhos. Administrei a agenda. Porque eu quero. Quando você fala eu tenho o quê? Eu preciso, já começa uma incongruência e aí a mente começa a brigar. O que eu quero, onde eu quero e o que eu preciso fazer para chegar lá. Peraí, se você vai morar na roça, que é uma vida barata, tranquila, eu amo Lumiar. Pretendo me aposentar lá. O aipim lá é R$3. Você colhe do pé, legume e tá tudo certo. Eu já me enfiei lá no Tibau, gente. Já, o lugar né? que eu queria me aposentar. Eu falei assim, sabe de uma coisa? Eu não vou esperar me aposentar para desfrutar de um lugar que eu tanto admiro. Eu vou agora.
É isso aí. Então, eu trabalho muito, Mas um mas eu lugar consegui bom, conciliar com o lugar que eu imaginava que eu ia me aposentar. Até né, que eu para ia você ver o tempo de uma outra descansar, forma. né? porque você Exatamente. tem Só não tempo. pode ter contradição. Não pode ter contradição. Quero ter uma promoção no trabalho, deu 5 horas, eu vou embora. Largo um Exatamente. monte de coisa para fazer, deixo de fazer aquela imersão no final de semana que eu poderia crescer mais. Essa contradição é que gera conflito. O que você realmente quer. E existe uma diferença entre volume de trabalho e performance. Você pode trabalhar pra caramba e entregar um resultado desse tamanho. É. Se você está focado em estado de presença, sabe o que você está fazendo, às vezes você reduz de 8 para 6 o que você ia trabalhar e você vai embora. Sim. Existe também uma cultura do volume de trabalho que é legal, isso que é muito bom. O meu momento de vida agora é de uma ascensão grande de tempo em dedicação de reestruturação. Falou reestruturação e implementação, você vai ficar mais tempo fazendo isso. Não tem jeito. Eu vou abrir uma empresa. Vai demandar tempo. Tem determinadas estruturas de carreira que, dependendo do que você vai fazer, vai demandar tempo. Vou fazer um lançamento digital. Vai demandar tempo. Vai criar um projeto. Não Demanda, vai marcar executa. de ficar Escrever um saindo livro. todo final de semana. Vai demandar tempo. Escrever um livro Demanda um tempo e dói. Dói. Mas quando sai. Dói em que Quando sentido? sai no parto, quando a gente pare. Nesse sentido, né? De você fazer essa gestão do tempo junto com a inspiração. Ter que abdicar A do inspiração não é abdicar, porque você coloca, né, na gestão, como ela diz, né? Eu coloco na gestão que eu estou trabalhando num novo livro, eu coloco que tempo eu vou dedicar a ele. Só que escrever traz algo subjetivo onde a gente precisa de inspiração. Sim. Então, nem sempre aquele tempo que você separou vai servir para você escrever. E, às vezes, um outro, no meio da madrugada, numa insônia, que eu chamo, às vezes, de insônia produtiva, insônia produtiva, vem aquela ideia que eu falei assim, eu tenho que escrever agora, porque se eu esperar o dia seguinte, eu vou perder, né? E aí, eu vou num bloco de notas. E coloca. No meio da madrugada. Então, é isso, assim, dei o exemplo do livro, porque é alguma coisa que a gente tenta colocar na agenda, mas tem coisas que dependem muito, né, do sujeito, do subjetivo, da criatividade. Criatividade, tá estressada, tá com muita coisa, vai ser difícil parir. E a gente não consegue planejar e dominar tudo. A gente consegue planejar, tentar, mas ter esse domínio, acho que a gente tem uma falha humana constituinte, assim, dentro, né, da minha leitura, da minha abordagem. A gente tem um buraco aí que nos desorienta, nos faz ir e vir, e a gente precisa estar sempre prestando atenção, né, para fazer o checklist. Né? O checklist nem sempre vai funcionar, porque... isso não... Estica tudo, fica neurótico. Ai, meu Deus! Checklist, né? Eu passo para outro sempre dia. vai. Eu olho o checklist da minha equipe, né? Eu falei, caraca, você botou 35 itens aqui. Como é que você vai mas fazer? esses 7 você não precisa nem entregar hoje, porque isso daqui vai te gerar agonia. Tira isso daqui. E você disse uma coisa tão importante, que eu detesto o engessamento. Eu acho que isso leva a gente também para um nível de neurose. Existe a fluidez do seu dia. E aí, para a gente fluir, a gente tem que aceitar determinadas situações que podem acontecer. As contingências, né? As surpresas, como hoje, né? A gente pode delegar tarefas, a gente pode colocar quais são as prioridades das tarefas, porque isso não vai te gerar uma ansiedade. Eu tenho, por exemplo, um projeto para entregar, um projeto importante até final de janeiro. Não parei ele ainda, ele está aqui na nuvem e não vai me gerar ansiedade. Hoje parei, estudei um pouco. Não é agora ainda que eu vou colocar no papel. Mas eu sei que até lá, eu tive uma aluna que ela falava assim, eu procrastino os meus projetos, isso me gera ansiedade. Eu sou procrastinadora. Começam a se dar nomes. Mas você já entregou todos? Sim.
No prazo? Sim. Eu falei, então você não procrastinou. Você já se conhece, sabe que vai entregar no prazo em cima da hora. Você funciona assim. Aí tem que entrar na receita que o outro faz. Ninguém faz com antecedência nada. Falando nessas crenças, assim, essas vivências, as vivências da infância, que a gente está aqui com duas pessoas, né? Vocês aí, que poderia falar sobre isso. Essa falta de gestão de tempo vem com as crenças infantis, com a vivência, cada uma falando no seu olhar e conhecimento. Bom, a criança, né, a partir do meu olhar, ela vem inserida no mundo da linguagem, né? Então ela vem inserida no tempo em que estamos, né? A criança de 1900 não vive o tempo, né, que vivemos hoje, né? Então o pequeno Hans de Freud, enfim, se a gente, né, pensar nos casos clínicos, na ideia da clínica psicanalítica, a gente vai pensar que a criança de hoje ela vive o tempo atual, que é o do discurso capitalista, da pressa. Então, as crianças estão cada vez mais aceleradas. A gente vê os diagnósticos de TDAH proliferando, né? Então, assim, eu acho que a criança, ela reflete, ela vive, ela está inserida na linguagem e do contexto, da cultura em que ela vem. Tá, agora minha dúvida é outra. Bacana, mas assim, talvez eu não fiz a pergunta correta. Eu, como indivíduo, né, como ser humano, como minha vivência, a minha trajetória, a minha infância, com as minhas questões, as minhas crenças. Sim. Por exemplo, um autoestima elevado, uma pessoa que teve pais que fizeram uma infância mais suave para essa criança. Ela teria mais facilidade para ela lidar, assim, para ela lidar com o tempo dela? A resposta não vai diferir muito da que eu dei primeiro, porque ela vem nesse contexto de linguagem, então ela vem nesse contexto de família, de história, né, e de transmissão. O que ela absorve, assim, desse meio, tanto o primeiro meio social, que é a família, quanto a escola, que é logo a primeira passagem, né? Enfim, isso falando dentro da nossa cultura, né? Porque em outras culturas isso acontece de outras formas, muitas vezes. Então, com certeza, a história dela vai contar para o que ela é. São crenças. Em outros uma tempos. Procrastinadora, só é procrastina. Ela já deve ter ouvido muitas vezes que ela procrastina. E ela da família dela. se nomeia dessa forma, né? Porque certamente ela traz isso nela de alguma forma, né? Enfim. E você, então, para mim, está marcado na história, né? Mas nem sempre, só para tirar também um pouco o estereótipo da psicanálise, de que a gente precise ir lá na infância, abrir o baú para descobrir, não, é isso, por isso que eu procrastino, é por isso que eu tenho essa autoestima, é por isso que a gente nem sempre vai descobrir no baú da infância as nossas respostas, as nossas soluções, né? A psicanálise hoje, ela atua muito com o sujeito agora, com o sofrimento agora, mexe com... E ele pode trazer marcas da sua história ou não, vai depender de cada um, né? E não necessariamente ele vai encontrar um caminho para o sofrimento que ele esteja vivendo, descobrindo uma resposta. Às vezes só se ouvindo, né, marcando algumas coisas e trazendo, sim, algumas marcas, desconstruindo algumas nomeações e fazendo outras novas, né? Ele já vai lidar com esse sofrimento de uma outra forma. Então não tem mais esse estereótipo de vamos lá no baú e transformar aquilo que está inconsciente e resolver esse sintoma, né? Não, mas as marcas estão na gente. Estão ali. E você, Ali? Crença é uma fábula, né? Quando a gente toca nesse aspecto de uma crença, a gente precisa ter delicadeza. Crença é aquilo que você ouviu muito tempo e aquilo se torna uma verdade para você. Você é preguiçosa, sua preguiçosa, deixa de ser preguiçosa, menina, vai pra escola. Aí, ó, preguiçosa, não quer jogar bola. Ouviu muitas vezes, sou uma adulta preguiçosa. Repito o que eu tanto ouvi, me torno aquilo que eu acreditei ser. Às vezes até dentro da barriga, assim, te incomodar a lição. Lógico, não incomoda de forma alguma.
As Complementa, crianças são soma. faladas às vezes antes de nascer. Elas entram nesse mundo da linguagem dizendo assim, Ouve. nossa, esse aqui chuta tanto, vai ser muito mais elevado que a irmã. Gente, Caramba, isso desde já a está. Por comparação, Isso já está né? entrando, né? Outro Não a tipo- comparação, mas a ideia assim de que como ele está na barriga, se ele é agitado, se ele não é, enfim, já está recebendo essas informações que vêm do outro, né? Que não são E dele. aí ela ouviu essa informação falando da preguiça, porque preguiça está relacionada ao tempo, né? Procrastinação. Sim, e aí ela se torna uma adulta preguiçosa e aí sai da crença e vai para a identidade, que é outro nível. Eu sou preguiçosa. Antes você me falava que eu era preguiçosa, eu ouvi tanto isso e agora eu me tornei uma pessoa preguiçosa. Eu amo dormir. Por que você ama dormir? Ai, dormir é beça. Toda hora eu dormia. Tem uma aluna, assim, que tá comigo. Ai, quero tanto correr com vocês 6 horas da manhã. Eu falei, vamos comigo amanhã. Mandei mensagem, ai, tô dormindo, não consigo levantar. E aí, em uma sessão, eu falei assim pra ela, quem te ensinou isso? Que você ama dormir, que você dorme muito. O que você precisava evitar para dormir na sua infância? Chorou. Quando a minha mãe começava a brigar, quando a minha mãe bebia muito. Eu já tive 2 alunas que recorriam ao sono. Ambas adultas, em conflito com a agenda matinal. Então, quando alguém está dando uma aula de agenda, tem que ter muito carinho e solidariedade com a história do outro, porque eu não posso falar assim, como assim você não acorda às 5 da manhã? Eu tenho uma mãe de 70 anos, falando ainda da criança da infância. Fomos fazer uma viagem para Disney, perdemos o avião, eu com 2 bebês, meu marido, minha mãe. Fomos pro hotel 3 horas da manhã, acordamos 6 horas da manhã para pegar um voo de São Paulo para Orlando. Uma confusão. Nossa primeira vez indo para os Estados Unidos, eu chorava. Acabou com a minha viagem, meu sonho, aquela confusão. 6 horas da manhã eu não era ninguém. Minha mãe estava de banho tomado. Minha mãe naquela época tinha uns 62. Minha filha, já estou indo tomar um cafezinho, dei banho nos meninos. E eu destruído, meu marido também. Eu falei, mãe, você dormiu? Não, acabei que eu tomei uma cervejinha. Não tinha comida. Minha mãe só come verde, não tinha comida aqui. Pedi um hambúrguer, comi um alfacezinho. Mas tô ótima, vou descer. Nada aconteceu. Como que eu não vou conseguir acordar cedo com uma mãe, assim, com exemplo de mãe e pai desse dentro de casa? Como que ela lida com o tempo dessa forma, né? Agitadíssima. E aí, como é que a gente vai repetindo esse conceito? Sim. Eu naturalmente chego no quarto dos meus filhos, vamos agitar a vida, vamos embora, vamos ver sol, vamos pra praia, vamos viver. São as marcas que a gente ou repete ou às vezes vive o avesso. Tem gente que fala assim, nossa, eu casei e hoje eu percebo que o meu marido é igual ao meu pai. E tem gente que fala assim, nossa, eu casei e meu marido é o avesso do meu pai. Né? A gente vai por um lado ou vai para o outro. Mas a gente traz, sim, os exemplos, as marcas. Né? O Lacan vai dizer, a gente é sujeito e se constitui como sujeito a partir do outro. Porque é o outro que diz... Tu és, uma mensagem invertida que eles chamam. Quando você se olha no espelho e ele diz, tu és isso aí. É o outro que diz quem tu és. É o outro que diz tu és preguiçosa. O outro que diz tu és. E então a gente precisa, às vezes, ou numa análise, ou ao longo da vida, não só na análise, em qualquer movimento, em qualquer trabalho, ir separando o que é seu e o que é do outro. Porque, na verdade, foi o outro quem te disse, quem te fez, quem colocou as marcas, as suas características. E, com o tempo, você vai lapidando isso, falando assim, não, isso eu quero, isso eu não quero. Eu quero ficar com o proativo, eu não quero ficar com preguiçosa, eu quero, né, enfim, quem consegue, né, ir fazendo esse trabalho, que é um trabalho subjetivo, nada fácil, mas é de separar o que é seu e o que é do outro, porque é o outro quem diz o que a gente é quando a gente chega ao mundo. É verdade, assim, a Lê, dando gancho da tua fala, ela fala, das primeiras falas que ela coloca na mentoria é acertar, aprender, ressignificar e seguir em frente. O que isso tem a ligação com o tempo? Vamos fazer uma conexão com isso. Eu bato com o carro aqui para vir para cá, para esse podcast.
Não entro no mimimi, na lamentação, meu Deus, e agora? Não, aceitei, bati de cá. O que eu vou aprender com isso? O que eu posso fazer com isso? O que eu posso aprender com isso? Posso aprender a ser flexível, posso aprender que erros acontecem, posso aprender que eu vou ter que negociar com você e vou precisar pedir desculpa pelo ocorrido. Tem vários aprendizados, né? Eu agora, quanto mais eu estudo constelação familiar, mais eu entendo essa filosofia de vida, que é olhar para o que acontece sem julgamento algum, apenas como uma observadora e o que eu preciso aprender com essa cena, assim, o que está acontecendo. E aí a gente vai fazendo a flexibilidade de agenda, a flexibilidade do seu cansaço, o que é cansaço, o que é preguiça, o que é alta performance, quando eu preciso de alta performance, quando eu não preciso de alta performance. Você performa para ser aceito, você performa por elogio, e aí tem uma porção de caminhos para você estar agindo do jeito que você age, porque aquele que também é muito proativo não descansa, e se ele não descansa, aí tem uma outra crença de merecimento. Que eu tenho que produzir 100% do tempo. Isso não existe. É o que eu falei assim, aquela coisa que você tem que produzir o tempo inteiro. Aí quando você não produz, você se sente um inútil. Chega a esse ponto. Porque aí, perceba, quando você não produz, você é um inútil. Então, onde está a sua força de valor? Você é o seu trabalho. Tirou seu trabalho, você é quem? Sim. Aí tem uma outra descoberta do seu tempo. Né? Esse tempo para você se descobrir. Né? O que você vai fazer com ele como uma coisa favorável, né? Uma forma favorável para você saber. Muita gente, não é nem de mim que eu estou falando, muita gente não sabe fazer o com tempo. Eu falei assim, tá bom, então eu vou ter tempo. Mas aí eu vejo pessoas falando, mas eu vou fazer o que com esse tempo? Sei lá, vai fazer um hobby, né? Vai andar de bicicleta, vai caminhar, e a pessoa não sabe o que faz com o tempo. Olha que maluco, o tempo está ali para ela. O primeiro passo que você falou assim, do aceitar, a gente aceita o que o tempo faz com a gente? A gente aceita a velhice? Tá aí o filme A Substância, né? A gente aceita que o filho cresceu, o menino tá com 16 anos, chama de neném. Isso. A gente aceita a mudança. Você falou assim, o que o tempo faz com a gente? O tempo muda as coisas. E o ser humano, ele tem tanto medo de mudança, mas tanto. Eu amo mudar. Tá bom. 100% da sua roda da vida lá? Talvez não. Para algumas coisas sim, para outras não. Mas quando você tá falando de uma bina, a gente já gostou de usar bina. A gente já usou bina. A gente já usou Blackberry, a gente já usou fita cassete. Vitrola. Até essa mudança gerou desconforto. Sim, a vitrola você não tinha o 2x, 1x para falar. Você gera desconforto. Você para de usar, você encerra o ciclo. Está na IA aí assustando também, né, gente? Como é que o robô que apareceu, vocês já viram tá, o vídeo? é uma nova mudança que já está gerando várias repercussões. E como assim? Isso não pode... Olha, a aceitação do tempo das coisas. Para mim é a pior. Porque às vezes você está perdendo tempo com uma amizade que você não aceitou que ela acabou. Você está perdendo tempo num trabalho que esse ciclo já encerrou há muito tempo. Um relacionamento. A maior perda de tempo é continuar em algum lugar que ele já acabou. Agora, chamar os adolescentes, os filhos, eu também tenho 2. É 17, faz 18, é domingo agora. 18 anos a gente vai fazer. E o outro tem 20, né? Vão ser sempre nenéns pra gente, pra mãe. Mas nesse sentido afetivo, né? Não numa coisa de não aceitar que eles cresceram. Pelo contrário, a gente quer mais é que vai pra vida e que entre na luta, né? Mas tem uma coisa afetiva também dessa separação, desse desligamento e desse, né? Desse mimo, né? Desse mimo. Mas falando da IA, vocês viram o vídeo, gente, do robô passeando com um cachorro robô em São Francisco? Que isso, aqui? Tá viralizando. Gente, precisamos fazer um robô andando e o cachorro pula, levanta. É um robô cachorro e um robô pessoa andando. Tá circulando aí direto. E aí a gente aceita esse determinado tipo de mudança que o tempo nos traz com rupturas.
parou de fabricar o videocassete. Parou de fabricar. Aí você talvez mude. Mas hoje, ninguém quer mais usar a bina. E era o máximo. As coisas têm um tempo de existência. Sim. E esse talvez seja um grande conflito. E uma reconstrução desse tempo de existência, né? Porque As coisas têm um hoje tempo é um celular, para existir. Sim. hoje é um Spotify, né? É uma Que vai é a cada vez mais Eu rápido. penso que esse hoje Mudando, seja o maior né? desafio. Assim, entender a mudança que o tempo traz. E em todos os sentidos, né, Alê? Assim, do nosso corpo, assim, há 10 anos eu não tinha umas rugas que eu tenho hoje. E aceitar essas rugas. Tudo bem, se quiser fazer procedimento, botox, ok. Mas aceitar. Aceitar a sua idade, aceitar o seu tempo, o seu Aceitar tempo que o de mundo você. mudou. Que o mundo mudou com Nos esse tempo dias que de você tá. hoje, tá tudo muito violento. Nos dias de hoje, isso é um pensamento saudoso que Sim. não tá aceitando o tempo das coisas. Sim. Ok, mudou sim. E aí? E aí, vamos ver o que você tem Os que fazer com esse adolescentes de tempo. hoje em dia. O que a gente faz com isso, né? Porque senão a gente fica, né, Na numa nostalgia, nostalgia de que, ai, não se pula mais amarelinha. Ai, as crianças não saem no computador. Sim, não saem, mas vocês já viram quantas coisas interessantes existem, as não interessantes, mas existem tantas coisas interessantes que eles aprendem e dominam ali, né? Sim, Porque sim. é outro tempo. Não adianta a gente ficar chorando que não dá para Naquele tempo que mais passou, para soltar pipa na rua, né? Enfim. Eu tava vendo um filme, eu não lembro o que, daquela corrida de saco. Te digo que eu tive uma nostalgia absurda. Por que eu não faço Mas a uma corrida de festa saco- com corrida de saco? Mas a corrida hoje, de saco ainda com o rola tempo? muito. Mas com o nas tempo festas de hoje. juninas. Nas festas juninas. Ela é muito A atrelada às festa de festas juninas. aniversário com essas A festa junina brincadeiras. tem a corrida de saco, sempre. Né? Pelo menos as minhas. E às vezes não vai ser mais interessante para a criança. Também. E a gente continua oferecendo atividades que não são mais interessantes para a criança. Porque no não meu tempo Ainda era mais ótimo. você. Aliás, isso fala disso. A recreação alegra, né? Você está sempre assim, vamos dizer, além do tempo da criança. Como você falou, a gente está falando de recreação. Então, você acabou de tocar num ponto que essa brincadeira, às vezes, não interessa mais para aquelas crianças. Não. Então, aquilo que você fazia 10 anos atrás, provavelmente eles estão vendo outra coisa agora Sim. que você está se Por isso que as reinventando. escolas estão em conflito. As escolas continuam iguais. As mesmas escolas de anos atrás. Os pais mudaram, as crianças mudaram, os adolescentes mudaram, as escolas estão as mesmas. A gente tem umas 11 escolas Que problemático. destaque, saiu na Forbes. Elas começam com uma arquitetura, com algumas disciplinas diferentes, mas isso é até um outro assunto. Sobre a recreação, é uma atividade básica. Né? Uma caça ao tesouro, há 5, 7 anos atrás, levava 40 minutos numa festa de aniversário. Hoje dura 20. Eu fui encurtando o tempo das atividades, porque senão o pirata ia ficar sozinho, chorando. As crianças não Sem querem ninguém. mais As perder crianças tempo. aqui, ó. Elas estão em outro tempo. Eu não perco tempo. A minha colônia de férias era um... O tempo de concentração delas, inclusive, É reduziu. outro. está Reduziu. muito diferente. Né? Tem uma pesquisa que saiu Que coisa. de uma universidade do Canadá com um grupo de adolescentes. Eles medem o tempo de concentração do peixe-palhaço e dos adolescentes. O peixe-palhaço ganha. Parece que o peixe-palhaço tem 9 segundos e os adolescentes 8, por conta de rolar o dedo para cima do TikTok. Assiste o vídeo, 8 segundos, troca. Meu filho fez até a monografia dele em relação a isso. Assim, como o TikTok e as telas reduziram o tempo de concentração das crianças. Então, eu, naturalmente, na atividade, se é entretenimento e não educação, porque se é educação, estou entrando em outro âmbito. Mas até mesmo o professor de história hoje, de um ensino médio, ele não pode falar no mesmo Não. tom de voz, calmo. O professor está se reinventando, né? Como vai fazer? Vai perder a Por conta do turma. tempo. Não estou pedindo para o professor acelerar, mas ele precisa adequar a linguagem dele agora para dar aula. De repente tem Não, mais e não dinâmicas. é a ideia de acelerar. É justamente pensar que o tempo de concentração é outro e dinamizar, né?
Não acelerar, mas dinamizar. Fazer dinâmicas, né? Menos Dinamizar teoria. para mudar a atividade, até com crianças mesmo, brincadeiras, né, recreações, né, já que a gente falou nisso, é preciso dinamizar as brincadeiras. Quanto tempo ela fica concentrada nessa brincadeira de roda? Passou, passa para outra. E as aulas têm uma hora ainda, né? Não é isso? São 50 minutos, às vezes 2 bastante. tempos seguidos. É forçar demais para uma mente que não está pronta para isso. O adolescente hoje acorda às 6 horas da manhã, a gente já sabe que o adolescente tem que acordar mais tarde para que a mente dele performe melhor. Mas a escola engessa, porque se ela muda demais, quem sabe daqui a uns 5 anos eu abro uma escola eu acho completamente ótimo. do avesso. Tomara, Lê, porque essa coisa do adolescente acordar às 6 horas, uma criança acordar às 6 horas da manhã não precisa. Pode ser de 8 às 3. Perfeito. Mas aí vamos cair de novo no discurso capitalista, né? As escolas, pelo menos as que eu trabalhei, onde eu passei, elas não faziam um turno que começasse mais tarde para poder ter 2 turnos. Aproveitar a sala, né? Tá, e a manhã parte logística, e a parte né? da tarde. Então, e você tem que cumprir perante o MEC o número de horas, né? Enfim. Então, não tem como colocar de 9 às 3 e a escola vai perder metade dos alunos, né? Porque ela faz 2 turmas em um horário, né? Mas pelo aí, se menos você isso nas escolas que eu passei, né? Que a gente questionava, assim, por que começar tão cedo, né? Por que isso tão massacrante, né? Mas aí entra o discurso capitalista. Se eu fizer um horário diferenciado, eu vou ter uma sala só, não 2, mas aí né? depende Não 2 muito horários. do modelo de negócio que você tem. Né? Se você Não, eu quer nunca fui dona de escola, eu fui dona de clínica. Se você quer ganhar pelo volume, ou se você quer ganhar pelo Pela diferencial. qualidade, aí aumenta a mensalidade, enfim. Isso. Porque tem a canadense, que até eu acho que faz um horário diferente. É possível. Eu trabalhei no Game Sack, que também usava a parte da manhã só para o bilíngue. Então, assim, ela abria mão das salas para ter um turno só, mas teve que ter todo um movimento e uma preocupação, porque existe de fato isso mesmo, né? Agora, voltando ao tempo, para a gente finalizar, Verdade. vamos deixar cada uma mensagem. Ai, sobre só o falar da tempo. editora, posso? Porque Pode, claro. elas são muito queridas. Inclusive, uma me socorreu no meu acidente quando quebrei a perna. Enfim, bem no lançamento do livro, né? As contingências. Eu fui lançar esse livro, escorreguei, acho que é uma chuva. Quebrei, fraturei, operei a perna e não pude nem participar do meu próprio lançamento. Mas é um projeto, né, que são juntas e diversas, ou seja, só escritoras mulheres, tem diversos estilos literários, né? Esse tema foi o tempo, né? Então tem poesias, poemas, como eu falei, eu fiz um ensaio, né? Então e o meu também é da mesma editora. Eu entrei nesse projeto a partir, né, de ter conhecido essa editora desse meu livro, que é a Imédia Res, editora lá de Friburgo, e esse projeto aqui, Juntas e Diversas, faz parte do Instituto Leitura, né, que a responsável é Márcia Lobosco, e ela que reúne, que organiza a mulherada para poder sair esse resultado fantástico, né? Ela lança um tema, né? E em 2025 ela já está lançando aí e seleciona os textos e monta aí só mulheres, escritoras mulheres, valorizando aí o nosso lugar. Né? Isso é bom. E aí eu queria só isso, falar da editora, porque Como é que chama uma a editora muito querida. Imédia Res. Imédia Res é um nome de um estilo de filme ou de escrita onde você começa pelo final. Alguma coisa assim. Aí elas. Mais ou menos isso, tá? Estou respondendo bem a grosso modo. E qual é a tua mensagem? Minha mensagem? Sobre o tempo. Organizem, planejem, sim, mas levem em consideração que a gente não tem o controle absoluto de tudo, que muita coisa pode escapar do planejamento e não deixem de refrear um pouquinho essa aceleração do mundo contemporâneo. Muito bom. A minha mensagem: encerre seus ciclos. Não sucumba dentro deles. Não perca tempo com situações, ambientes, pessoas, empregos, relacionamentos que já estão findos. Você pode começar uma nova
né? Aceita, ressignifica, nova vida, aprende e segue em frente. Isso aí. Gente, eu fiz uma poesia, não vou recitá-la porque só vou mencioná-la, que fala sobre a vida e o tempo. E é a poderia vida... recitá-la, por que não? Deixa para a próxima eu recito, porque eu não sei nem onde ela está agora, com esse tempo. Mas ela está no Belas Urbanas, sei onde ela está, sim. Está num blog que chama Belas Urbanas. Ela é uma parceira da gente, que tem poesias de mulheres, de homens, de um monte de pessoas assim bacanas, escritores, e algumas poesias minhas estão lá. E uma delas eu lembrei que me inspirou para chamar vocês, que chama A Vida e o Tempo, e é uma conversa da vida com o tempo. Então a vida, ela questionando o que ela está fazendo ali, e o tempo falando para ela o tanto que eu te dei na vida, né? Eu te dei contemplação, eu te dei natureza, eu estou te dando toda essa possibilidade que você tem para viver, mas eu não menciono a vida. E no final é o tempo dizendo para ela, né, para a vida, como que ela tem que viver melhor com o tempo que ela tem, né? Assim, na nossa vida, né? Que a gente precisa realmente organizar para poder contemplá-la. Então, aqui eu estou muito feliz que vocês estão aqui, porque vocês duas ressignificaram a minha vida com o tempo. E eu preciso agradecer. Arrepiada agora. A Alessandra e a Márcia fizeram parte, né, desse meu desenvolvimento, de estar aqui nesse podcast, porque, como tudo na vida, a gente não tem um projeto de um dia para o outro. O podcast foi 1 ano ressignificando, me conhecendo e o tempo me dando essa possibilidade. Então, agradeço muito por vocês duas, maravilhosas. Nossa, agradeço muito também poder estar aqui falando sobre Uma o tempo. honra. Um tema caro para mim. Isso aí, que me fizeram uma pessoa melhor. Obrigada. Obrigada. Obrigada a você.